Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula de raciocínio lógico e matemática para o TJ do Estado de São Paulo. Se você vai prestar esse concurso ou qualquer outro concurso organizado pela VUNESP, essa aula aqui é para você. Nessa aula nós vamos trabalhar com questões da banca VUNESP envolvendo o assunto de diagramas lógicos. Então bora para a nossa aula, bora para o nosso conteúdo. Só lembrando que na descrição você pode baixar o slide dessa aula. Na descrição você vai encontrar também o resumão com os mapas mentais e a playlist com todas as aulas que eu estou gravando para o TJ do Estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Vamos lá, galera. Vamos colocar a mão na massa, vamos resolver questão. Concurso a gente tem que resolver muita questão, tem que praticar. Matemática e raciocínio lógico, especialmente, tem que ter muito treino, muita prática. E é para isso que eu estou aqui, beleza? Então vamos lá, questão de número 1, Banca VUNESP, Polícia Civil do Estado de São Paulo 2022, questão recentíssima. A partir das afirmações, todo estudioso tem muito conhecimento e algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. É correto concluir que... Vamos lá, galera. Nós temos aqui duas afirmações e eu preciso tirar uma conclusão a partir dessas afirmações, tá bom? Nós temos aqui o todo e o alguns. Algumas, né? Essas duas palavrinhas são o que a gente chama, em raciocínio lógico, de quantificadores. Nós temos dois tipos de quantificadores. Os quantificadores universais, que nos dá a ideia de universo, do todo, e nós temos os quantificadores particulares, que nos dá a ideia de parte do todo. Então os universais seriam o todo, qualquer, para qualquer, o nenhum, e os particulares é o algum, cada, existe um, enfim, dando a ideia para a gente de uma parte do todo, tá bom? E geralmente quando aparece os quantificadores nas questões, uma forma estratégica da gente resolver as questões, pessoal, é desenhando diagramas lógicos, tá? Um diagrama nada mais é do que um desenho que representa relações entre conjuntos, tá bom? Então nós temos aqui, na primeira afirmação, eu tenho aqui, o conjunto das pessoas estudiosas, então todo estudioso tem muito conhecimento. Então eu tenho o conjunto dos estudiosos e eu tenho o conjunto das pessoas que têm muito conhecimento. Se todo estudioso tem muito conhecimento, pessoal, e se eu representar esses dois conjuntos, eu percebo que existe uma relação entre esses dois conjuntos. Eu percebo que o conjunto dos estudiosos, ele está contido, ele está dentro do conjunto das pessoas que têm muito conhecimento. E nós podemos representar isso da seguinte forma. Eu posso representar através de um círculo, de um quadrado, enfim, a figura geométrica que você quiser. Então esse nosso primeiro diagrama aqui vai representar para a gente as pessoas que têm muito conhecimento, que eu vou chamar de MC, e dentro desse conjunto eu vou colocar o outro conjunto, que é o conjunto das pessoas estudiosas, que eu vou chamar de E, tá bom? Então, essa informação aqui, ela pode ser representada através desse nosso diagrama. Então, esse nosso diagrama está falando o quê? Que qualquer pessoa que eu pegar aqui dentro do conjunto dos estudiosos, além de estar dentro dos estudiosos, ela também vai estar dentro das pessoas que têm muito conhecimento. Ou seja, que todo estudioso também possui muito conhecimento. Beleza? Muito bem, pessoal. E as pessoas que estão nessa região aqui, As pessoas que estão nessa região, pessoal, é as pessoas que têm muito conhecimento, mas que não são estudiosos, tá? Elas estão fora do círculo azul, mas estão dentro do círculo preto. Então elas possuem muito conhecimento, mas não são estudiosas. Beleza? Muito bem. Vamos analisar agora a segunda afirmação. Algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Agora nós temos aqui um outro conjunto das pessoas que são geniais, tá? Então eu tenho aqui, muito conhecimento e as pessoas geniais. Galera, quando a questão fala pra gente que algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais, eu concluo que existe uma região de intersecção entre esses dois conjuntos. O conjunto das pessoas que têm muito conhecimento e das pessoas que são geniais. E as possíveis formas de representar essa intersecção são muitas, tá?
nós poderíamos ter, por exemplo, essa forma aqui, tá? Então aqui seriam as pessoas geniais, mas eu poderia também representar dessa forma aqui. Uma outra forma seria essa daqui, ó. Ou ainda nós poderíamos colocar o conjunto das pessoas que são geniais aqui dentro, tá? Enfim, pessoal, nós temos aí diversas possibilidades de configuração desses conjuntos, tá bom? Eu vou representar uma forma aqui aleatória de configuração, de relação entre esses conjuntos, para a gente poder trabalhar a questão, tá? Mas eu quero que você saiba que essa daqui não é a única possível forma de configuração desses dois conjuntos, tá? O que eu preciso ter é que exista uma região onde eu tenha elementos em comum entre o conjunto das pessoas que possuem muito conhecimento e das pessoas que são geniais, tá? É isso que eu preciso ter. E agora vamos analisar o que nós podemos concluir, pessoal. Vamos lá. Na alternativa A, nenhum genial tem muito conhecimento. Galera, se nós sabemos que necessariamente eu tenho que ter uma região de intersecção entre o conjunto das pessoas que têm muito conhecimento e das pessoas que são geniais, então não tem como eu afirmar que nenhuma pessoa genial tem muito conhecimento, né? Porque sempre vai ter pessoas que pertencem tanto ao conjunto das pessoas geniais quanto ao conjunto das pessoas que têm muito conhecimento, ok? Então essa nossa letra A vai embora. Vamos analisar a letra B. Todo genial é estudioso. Todo genial é estudioso. Vamos lá, pessoal. Que essa nossa letra B está nos falando o seguinte. Ela está falando para a gente que o conjunto do genial ele está dentro do conjunto do estudioso. Essa daqui seria a configuração da alternativa B. Eu observo que para qualquer um elemento do conjunto genial, esse elemento também vai pertencer ao conjunto dos estudiosos, tá? Ou seja, que todo genial é estudioso. Pessoal, isso é possível? Sim, e isso realmente é uma possibilidade. Mas, galera, nós não podemos concluir que essa possibilidade necessariamente é de fato a configuração, tá? Ela é uma possibilidade, mas eu não posso concluir que necessariamente essa é a configuração dos nossos conjuntos. Então, a nossa letra B também é incorreta. Vamos analisar a letra C. Algum genial tem muito conhecimento. Essa daqui é o nosso gabarito, né, pessoal? Esse daqui é o nosso gabarito, porque qualquer configuração que eu fizer que satisfaça essas nossas duas afirmações aqui, ó, a primeira e a segunda, necessariamente eu vou ter que algum genial ele vai pertencer ao conjunto das pessoas que têm muito conhecimento. Então, de fato, algum genial tem muito conhecimento, nosso gabarito letra A, tá bom? Vamos analisar a letra D. Qualquer estudioso é genial. Pessoal, olhando para esse nosso diagrama, nós verificamos que essa informação está errada, né? Porque eu verifico aqui, ó, que eu tenho aqui elementos dentro do conjunto dos estudantes que não tem conexão, que não tem intersecção com o conjunto dos geniais, tá? Por outro lado, galera, eu quero te mostrar que o que essa alternativa está nos falando é uma possibilidade. Eu poderia ter, de fato, a seguinte configuração. Ó. Eu poderia ter essa configuração aqui, ó, dos conjuntos dos geniais. Ou seja, que todo estudante estivesse dentro do conjunto dos geniais. E se nós tivéssemos essa configuração, realmente qualquer estudioso seria genial. Mas é o mesmo caso da alternativa B. Essa configuração é uma possibilidade, mas não é uma conclusão necessária, tá? Então a nossa letra D também vai embora. Letra E, todos que têm muito conhecimento são estudiosos. Essa letra E aqui fica fácil da gente dar um contra-argumento, né? Mostrar que ela está equivocada. Simplesmente se eu pegar esse elemento aqui, ó, esse cara aqui, ele possui muito conhecimento porque ele está dentro do círculo preto, ou seja, ele pertence ao conjunto das pessoas que têm muito conhecimento, mas ele não está dentro do círculo azul, ou seja, ele não pertence ao conjunto dos estudiosos. Então não podemos fazer essa afirmação, portanto, nosso gabarito letra C. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir.
Vamos resolver questão, galera. Colocar a mão na massa, resolver questão, treinar bastante. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando, beleza? Vamos lá. Questão de número 2, Banca VUNESP 2022. Considere as afirmações. Todos os alunos da sala são destros, alguns alunos da sala são destros, nenhum aluno da sala é destro. Observe as representações por meio de diagramas lógicos. E aí nós temos as representações, a representação M, Q, P e R. A alternativa que corretamente relaciona cada afirmação com uma das representações propostas é... E aí nós temos as alternativas. Vamos lá, pessoal. Eu preciso saber a relação entre essas afirmações aqui e os diagramas lógicos, tá? É isso que a questão está pedindo para a gente. A primeira afirmação diz para a gente que todos os alunos da sala são destros. Ou seja, eu tenho aqui os conjuntos dos alunos da sala e o conjunto dos destros. Quando eu falo que todo aluno da sala é destro, eu estou dizendo que o conjunto dos alunos está contido dentro do conjunto dos destros, ou seja, ele está dentro do conjunto dos destros. É o que nós temos, pessoal, nessa representação aqui, né? Ó. Nós temos aqui o conjunto dos destros, que é um conjunto maior, englobando o conjunto dos alunos das salas. Eu percebo que o conjunto dos alunos, ó, ele está contido, ou seja, ele está dentro do conjunto dos destros. Ou seja, todos os alunos da sala são destros. Portanto, essa nossa afirmativa se relaciona com o nosso diagrama P. Beleza? Temos aqui ó, o P. Muito bem, galera. Vamos agora analisar a afirmativa 2. Vamos lá. Alguns alunos da sala são destros. Alguns alunos da sala são destros. Agora nós temos o algum, né, pessoal? Que é justamente essa representação aqui, ó, pessoal. Ó. Nós temos aqui uma área de intersecção entre os dois conjuntos. Então, dentro dessa área que eu pintei de amarelo, tem pessoas que são alunos da sala e que são destros. Ou seja, eu estou querendo dizer que alguns alunos da sala são destros, tá? Então, nosso item 2, ele é representado pelo diagrama M, tá? Vamos lá para o item 3. Nenhum aluno da sala é destro. Nenhum aluno da sala é destro. Esse nosso item 3 está falando para a gente que não existe intersecção, não existe conexão entre os conjuntos aluno da sala e os conjuntos dos destros, que é o que nós temos nessa representação aqui, né, pessoal? Eu percebo que os dois conjuntos, eles não têm conexão, ou seja, eles não têm área em comum, eles não têm intersecção. Então, o nosso item 3 é representado pelo diagrama R, tá? Muito bem, com isso, nós vamos encontrar aqui gabarito, galera. Nós vamos ter o gabarito D, né? O 1 se relaciona com P, o 2 com M e o 3 com R. Galera, vamos aproveitar e falar desse diagrama aqui, ó. Esse diagrama representa que relação entre esses dois conjuntos. Nós temos aqui ó, o conjunto dos destros, ele está dentro, ele está contido dentro dos alunos da sala. Então, uma possível afirmação para esse nosso diagrama seria a seguinte, que todos os destros são alunos da sala. Beleza, pessoal? Mais uma questãozinha resolvida, vamos avançar, vamos lá. Questão de número 3, Banca VUNESP 2022, vamos lá. Considere o diagrama em que o conjunto retangular representa os pescadores. Então nós temos aqui ó, o retângulo, representa os pescadores, que é o P. O conjunto triangular, os bombeiros, que é o B. Então aqui nós temos os bombeiros. E o conjunto circular, os mergulhadores, que é o M. Tá? Então M de mergulhadores. Muito bem. Sabendo que as regiões acinzentadas no diagrama indicam a ausência de pessoas na região. A análise do diagrama permite concluir que, pessoal, a ausência de pessoas significa que não existem elementos, né? Ou seja, que nessa região aqui, pessoal, nós não temos elementos, que eu represento por esse símbolo, que é o vazio, e aqui eu tenho também o vazio. Então eu não tenho ninguém nessas duas regiões, tá?
Agora vamos analisar as nossas alternativas. Alternativa A. Não existe mergulhador que é bombeiro? Vamos lá, pessoal. Vamos identificar o conjunto dos mergulhadores. Olha só, o conjunto dos mergulhadores é esse nosso círculo aqui, né? Nós temos aqui o conjunto dos mergulhadores. Então, quem estiver dentro dessa região é mergulhador. Muito bem. E o conjunto dos bombeiros, pessoal, é essa região em vermelho aqui, que é o triângulo, né? Então, nós temos aqui o triângulo, que são os bombeiros, e o círculo, que são os mergulhadores. E eu percebo, galera, que dentro dessa região aqui, ó, eu tenho as pessoas que estão dentro da região azul, do círculo azul, ou seja, que são mergulhadores, e que também estão dentro do triângulo vermelho, ou seja, que são bombeiros. Então essas pessoas elas são simultaneamente bombeiros e mergulhadores. Então quando a nossa alternativa A fala que não existe mergulhador que é bombeiro, ela está falando uma mentira, portanto, nós eliminamos a nossa alternativa A, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir agora para a nossa alternativa B. A maioria dos mergulhadores não são bombeiros. Vamos lá, pessoal. Nós não temos aqui, nesse gráfico, informação de valores, de quantidades. Então eu não posso tirar uma conclusão sobre maioria, sobre minoria, porque maioria e minoria têm relação com quantidade. A maioria seria 50% mais 1 e a minoria seria 50% menos 1. Como eu não tenho quantidade, eu não posso tirar essa conclusão. A gente poderia ser tentado a marcar a letra B como gabarito, considerando a área. Se a gente for analisar a área, nós verificamos que nós temos aqui, deixa eu colocar em preto aqui, ó, esse conjunto, esse círculo, é o conjunto dos mergulhadores, né? E dentro dos mergulhadores, nós temos uma quantidade que são bombeiros, que é essa galera aqui, né? Então essa galera aqui em azul, ó, é mergulhador e é bombeiro simultaneamente. Pela área do nosso diagrama, essa região aqui aparenta possuir uma área bem maior do que a região pintada em azul. Mas é o que eu falei, eu estou tirando essa conclusão a partir da análise gráfica, a partir do desenho. Mas para eu analisar maioria e minoria, nós precisaríamos ter valores numéricos para fazer essa análise, tá bom? Então a nossa letra B nós também vamos excluir, vamos apagar aqui e excluir a letra B. Vamos lá. Letra C, todo bombeiro é pescador. Vamos lá, galera. O conjunto dos bombeiros é o triângulo, né? Então é essa galera que está aqui dentro desse triângulo aqui. E o conjunto dos pescadores é o retângulo. Então é essa galera que está aqui dentro desse retângulo azul, tá? Nós sabemos que a região pintada de cinza não possui elementos, então aqui eu não tenho elementos. Então nós verificamos, pessoal, dentro do conjunto dos bombeiros, onde nós temos elemento, é só essa região aqui, né? Ó. Só essa região aqui, que eu estou pintando em amarelo. E essa região, se eu observar, ela está dentro do retângulo. Ela está dentro do conjunto dos pescadores. Ou seja, nós concluímos que todo bombeiro, de fato, pertence aos pescadores. Então, todo bombeiro é pescador, nosso gabarito, letra C, tá bom? Vamos analisar agora a letra D. Vamos lá. Um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador. Vamos lá, galera. A região dos bombeiros que realmente possui elementos é essa região aqui, né? Que nós acabamos de falar. Essa região aqui é a galera que é bombeiro. E nós verificamos que essa região em amarelo, ela está dentro do círculo, ou seja, ela pertence aos mergulhadores e também está dentro do retângulo, o que significa para a gente que ela também pertence ao conjunto dos pescadores. Então, um bombeiro, ele é pescador e é mergulhador simultaneamente. Na letra D, ele está falando um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador. O ou, pessoal, é o ou exclusivo. Ele tem que ser uma coisa ou outra, mas não ambas. No nosso caso, essa galera que está aqui, ela é pescadora e mergulhadora simultaneamente, ao mesmo tempo.
Portanto, a nossa letra D também vai embora. Vamos analisar a letra E. Pelo menos um pescador é bombeiro e não mergulhador. Vamos lá. Pelo menos um pescador é bombeiro e não é mergulhador. Galera, quem são os pescadores que são bombeiros? Nós temos esses caras aqui, né? Que nós já tínhamos pintado em amarelo. Então, essas pessoas aqui, elas são pescadores, porque elas estão dentro do retângulo, e também são bombeiras. E nós percebemos que ela também está dentro do círculo. Então eu não tenho nenhum pescador que é bombeiro que não é mergulhador, porque todo pescador que também é bombeiro, ele também é mergulhador. Então essa nossa letra E também vai embora, nosso gabarito confirmado. Vamos avançar, vamos lá, questão de número 4, bora resolver, pessoal. Banca Vunesp, escrevente TJ São Paulo 2021. Vamos lá. Observe o diagrama a seguir. A partir das afirmações fornecidas pelo diagrama, conclui-se que a única afirmação verdadeira é... Vamos lá, nós temos aqui o conjunto dos dançarinos, que é esse nosso diagrama aqui, né? Dentro do conjunto dos dançarinos, nós temos o conjunto dos cantores. Vamos tentar representar aqui, ó, mudar de cor, né? E ainda nós temos o conjunto dos pianistas, tá? Que é esse nosso outro diagrama aqui. Vamos lá, agora vamos analisar as alternativas. Os cantores pianistas são dançarinos. Vamos lá, os cantores pianistas, pessoal, é essa galera que está aqui dentro, tá? Que pertence tanto ao conjunto dos cantores quanto ao conjunto dos pianistas, tá bom? Eu pergunto a vocês, essa região em amarelo, ela está dentro do conjunto dos dançarinos? Está, né, pessoal? Então, de fato, os cantores pianistas são dançarinos. Esse é o nosso gabarito, letra A. Beleza? Vamos analisar a letra B. Todo pianista é cantor ou dançarino. Vamos lá. Todo pianista é cantor ou dançarino. Negativo, né, galera? Se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, ele é pianista, mas ele não é cantor, porque ele não está dentro da região vermelha, e ele também não é dançarino, porque ele não está dentro da região azul. Então, nossa letra B vai embora. Letra C. Os pianistas que não são dançarinos são cantores. Vamos analisar. Os pianistas que não são dançarinos não são cantores. Vamos ver essa daqui, pessoal. Quem que são os pianistas que não são dançarinos, pessoal? Os pianistas que não são dançarinos é essa galera que eu vou tentar pintar aqui, ó, em amarelo. É a galera que está dentro do conjunto dos pianistas, mas que está fora do conjunto dos cantores, tá? Ou melhor, que está fora dos conjuntos dos dançarinos, tá? Que é esse nosso diagrama pintado em azul. Então essa área em amarelo representa os pianistas que não são dançarinos, tá bom? E a letra C está falando que essas pessoas são cantores. São cantores. E nós verificamos que nessa área aqui, pessoal, não existe nenhuma conexão com essa área aqui dos cantores. Portanto, nossa letra C está equivocada, vai embora também. Letra D, todo cantor é pianista. Negativo, né, pessoal? Eu tenho cantor que de fato é pianista, que seria esse cara aqui, ó, mas eu tenho cantor, que é esse cara aqui, que ele é cantor, mas não é pianista, porque ele não está dentro do conjunto dos pianistas, portanto, vai embora a letra D. Letra E, os dançarinos que são pianistas são cantores. Vamos lá. Quem são os dançarinos que são pianistas? Vamos verificar, pessoal. Os dançarinos é o nosso diagrama em azul. E os pianistas é esse nosso diagrama que eu tinha pintado de roxo aqui, né? Então a região dos dançarinos que são pianistas é essa região aqui, ó. É a região de intersecção entre o diagrama azul e o diagrama roxo, tá? E a alternativa E está falando que os dançarinos que são pianistas são cantores. Galera, realmente eu tenho dançarinos, pianistas que são cantores, mas eu tenho também, ó, dançarinos pianistas que não são cantores. Você observa que esse elemento aqui ele não está dentro do conjunto dos cantores. Portanto,
Nem todos dançarinos que são pianistas são cantores, nosso gabarito letra A. Vamos embora, vamos lá, vamos avançar. Questão de número 5, Banca VUNESP, 2021. Considere as afirmações. Todo técnico em informática é esforçado, alguns analistas são esforçados, não há técnico em informática que seja analista. O esquema de diagramas que representa simultânea e exatamente essas afirmações é... Vamos lá, galera, vamos representar essas nossas 3 afirmações aqui, ó, através do diagrama, e aí a gente encontra o nosso gabarito. Vamos lá. Todo técnico em informática é esforçado. Então eu tenho aqui o conjunto dos técnicos em informática e o conjunto dos esforçados. O conjunto dos técnicos em informática, ele está dentro do conjunto dos esforçados. Então nós podemos representar da seguinte forma. Eu vou ter aqui o conjunto dos esforçados, beleza? E o conjunto dos técnicos em informática, aqui dentro, que eu vou chamar de TI, tá bom? Técnico em informática. Muito bem, na afirmação 2, alguns analistas são esforçados. Então nós temos aqui que alguns analistas são esforçados. E na afirmação 3, não há técnico em informática que seja analista. Olha só, então agora nós temos um novo conjunto, que é o conjunto dos analistas. E a afirmação 2 está falando que alguns analistas são esforçados. Ou seja, galera, que existe intersecção entre o conjunto dos analistas e o conjunto dos esforçados, tá? Porém, na afirmação 3ª, ela está dizendo que não há técnico em informática que seja analista, ou seja, não existe conexão, não existe intersecção entre o conjunto dos analistas e o conjunto dos técnicos em informática. Então, uma possível representação desse nosso problema seria essa daqui, ó. Tem aqui os conjuntos dos analistas, tá? Onde eu tenho elementos aqui, ó, em comum entre o conjunto dos esforçados, tá? Essa intersecção me garante essa informação aqui, ó. Então eu estou considerando que de fato alguns analistas são esforçados, tá? Porém, não existe conexão entre esse conjunto dos analistas e o conjunto dos técnicos em informática, porque não há técnico em informática que seja analista, tá bom? Então qual seria o nosso gabarito, pessoal? Vamos dar uma analisada aqui. O diagrama que está compatível com o que nós desenhamos é a letra E, né? Nós temos aqui o técnico em informática dentro do conjunto dos esforçados e o conjunto dos analistas possuindo uma região de intersecção entre os esforçados, mas não possuindo intersecção com o conjunto dos técnicos em informática. Beleza? Galera, resolvemos aí 5 questões da Banca VUNESP, desse assunto que é bastante cobrado pela Banca VUNESP. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E se você já está inscrito, deixa um comentário, beleza? E para quem quer se dar bem nesse concurso, pessoal, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora resolver mais questões comigo. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.